Olha o perigo de estarmos dentro da igreja e ainda estarmos desatentos. Uma boa tarde a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Começamos já uma esperança da tarde. Hoje a nossa reflexão se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 1 em diante. Hoje a gente vai abordar a jornada do jovem Eutico, conhecido como o jovem da janela, que estava numa janela, num horário errado, numa hora errada e no tempo errado e acaba caindo e morrendo. E nesse contexto a gente vai ver que o apóstolo Paulo está ali, ele fundou aquela igreja em Troade, e a gente vê que ele está ministrando a ceia do Senhor num domingo, e nesse dia domingo ele decide prolongar o sermão dele até meia-noite. Não era comum ele estar ali pregando até meia-noite, mas nesse dia ele decide prolongar o sermão até meia-noite. E a gente vê que um jovem é distraído, um jovem vai para a janela porque estava incomodado com o sermão, creio eu também porque o sermão estava sendo cansativo e ele acaba querendo ter uma aventura, querendo ver o que o mundo está fazendo, o que está acontecendo lá fora, e sobe numa janela. E vou trazer algumas reflexões às nossas vidas para a gente não subir numa janela, espiritualmente falando. Porque janela dá uma ideia de divisão, dá uma ideia de você conseguir ver o mundo fora e ver as coisas de dentro da igreja também. Ele estava desse mesmo jeito, em cima de uma janela, mas conseguindo ver o que o apóstolo Paulo estava ministrando e conseguindo ver o que as pessoas estavam fazendo e falando. E a gente vê que é um grande perigo a gente estar assim, com o coração dividido, com o pensamento dividido. O próprio Jesus já exortou, falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que não tem como a gente servir dois senhores, porque uma hora ou outra a gente vai se dedicar mais para um e menos para o outro. E o Senhor não nos divide com ninguém. E a gente vê que o jovem Eutico estava com o coração dividido. Um momento ele estava pensando nas coisas da igreja e outro momento estava pensando nas coisas do mundo. E a gente vê um perigo de estar na janela, é que uma hora ou outra a gente vai cair da janela, por incrível que pareça. Uma hora ou outra a gente vai cair da janela. Aí você me fala, Ícaro, eu consigo conciliar isso, eu consigo pensar nas coisas da igreja e nas coisas do mundo e não me cair, sabe? Eu sou uma pessoa forte, Ícaro, eu sou uma pessoa, sabe? Sério mesmo que você é uma pessoa forte? A gente vê na história, na antiga aliança, a gente vê que teve um homem que era um guerreiro valente, que por apenas uma janela ele foi e caiu. Por apenas uma janela conduziu a ele a cometer um adultério, homicídio e acabar com a reputação da sua família por causa do erro dele e por causa da queda dele. A gente vê quem é esse homem, Davi. Davi se depara com a janela e acaba vendo Batseba tomando banho. E o que acontece? Adultera com essa mulher, pega a mulher do homem, chamado Urias, e depois mata esse homem. Então a gente vê alguns perigos de a gente estar na janela. E tem muitas pessoas que estão assim, se divertindo, sabe, na janela. Não sabe se hoje adora o Senhor ou se adora o Deus Mamon. Hoje não sabe se vai tomar uma e amanhã se vai para a igreja. Não sabe se hoje ele se veste santo na igreja e amanhã se vestindo como um ímpio. Por que eu falo isso? Porque é uma grande verdade, é que roupa não define caráter de ninguém nem nada.
Mas uma pessoa de caráter, ela sabe como se vestir, se portar, sabe? A pessoa não se veste apenas bem dentro da igreja, sabe? Uma pessoa de caráter, mas também veste bem fora da igreja, que é o que a gente precisa, fora da igreja, não dentro da igreja, sabe? E vai alguns alertas para nós, para mim também, sabe? Para não estar com o coração dividido, mas estar inteiramente voltado às coisas do Senhor e focar somente no Senhor, sabe? Porque o Senhor não nos divide com ninguém e Ele não quer isso, sabe? O diabo quer que a gente venha se dividir com Deus, mas Deus não quer isso, sabe? Deus quer relacionamento com nós íntimos. E um grande perigo da gente estar na janela é que a gente pode cair e não conseguir levantar mais. Eu falo assim porque quando Davi caiu, ele demorou cerca de 8 a 10 meses. A gente lendo assim, dá pra gente entender que foi mais ou menos isso, 8 a 10 meses para ele poder levantar-se espiritualmente falando. Não foi fácil para ele poder se levantar, sabe? E tem muitas pessoas que caem de algumas janelas espiritualmente que não conseguem se levantar, sabe? E a gente precisa ter sensibilidade de entender que não é fácil. Para Davi, que era um cara valente, um homem segundo o coração de Deus, ele ficou cerca de 8 a 10 meses, sabe? Para ele poder se erguer novamente e ele tomar profundamente convicção do seu pecado, sabe? E se voltar ao Senhor e nascer aquela oração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Do Salmos 51. Então, meu irmão, você que está numa janela, é um alerta para você. Saia da janela. Decide hoje a servir o Senhor de coração, somente ao Senhor. Abandone as práticas do mundo, abandone sua maneira de viver, seu coração dividido com as coisas do Senhor. Hoje é o dia, porque talvez você pode cair e não conseguir levantar mais. Você pode cair e permanecer dentro da igreja, sabe? Porque o diabo, por incrível que pareça, ele quer que você fica dentro da igreja, sabe? Mas aquela pessoa que está caída, prostrada, que não consegue fazer nada, sabe? Só vai por ir. Vai para a igreja, mas fica pensando no dia de amanhã, fica pensando nas coisas do mundo, sabe? E tenha cuidado com as janelas espirituais. Você que não está na janela, serve de um alerta para você não ir para a janela. Então serve de um alerta para nós também que não estamos numa janela espiritualmente. Que Deus o abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. E que vocês venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor cada dia mais. Que essa reflexão possa tocar em seus corações, fortalecer vocês no nome de Jesus.